nome é Iago Souza Bastos, eu sou médico intensivista pelo Hospital São Domingos, diarista da nossa unidade de terapia intensiva, e nosso objetivo hoje é fazer um Hot Topics voltado para a sepse, uma vez que agora no dia 3 a gente celebra mais um Dia Mundial da Sepse, e com muito orgulho fiz parte desse protocolo ao longo de todo o meu período da residência médica do nosso serviço. Bom, não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação e a gente vai começar falando do problema da sepse. A sepse é um problema de saúde global. Enquanto com a Covid-19, que tem sido muito discutido, nós já temos aí mais de 152 milhões de casos até o momento, com cerca de 3 milhões, agora próximo dos 4 milhões, mais atualmente, de mortos. A gente tem uma taxa de mortalidade dentro das melhores casuísticas em torno de 3,3%. Quando a gente parte para a sepse, a gente encontra cerca de 30 milhões de casos por ano, sendo que desses, 9 milhões acabam evoluindo a óbito, com uma mortalidade que gira acima dos 30%. Então, apesar de toda a gravidade, toda a problemática do Covid-19, a sepse sempre foi e ainda é, e provavelmente por muito tempo vai ser um problema grave de saúde pública que nós vamos enfrentar. Então, como eu falei, a sepse ela comete cerca de 30 milhões de pessoas por ano, com uma mortalidade em torno de 9 milhões de mortes. Se nós formos contabilizar, é praticamente uma morte por sepse no mundo a cada 3,5 segundos. Desses pacientes que sobrevivem à sepse, eles acabam evoluindo, em sua grande maioria, com sequelas muito graves. Sequelas nutricionais, sequelas motoras e neurológicas, o que acaba impactando com alto custo global, E todas essas sequelas, normalmente, são sequelas de longo prazo. Então, a gente está lidando com uma doença extremamente agressiva, letal e que demanda muita atenção. 1 hora de atraso na instituição do tratamento da antibiótico-terapia adequada, que é a medida mais importante no manejo da sepse, acarreta uma mortalidade aumentada em torno de 7%. Bem, definindo sepse até 1991, a gente tinha o caos absoluto. Nós tínhamos termos imprecisos, cada serviço, cada país denominava do jeito que era mais conveniente. Em 1991, com o primeiro consenso de sepse, esses termos eles foram unificados e a gente passou a definir a sepse com a presença de um processo infeccioso que pudesse gerar uma resposta inflamatória sistêmica. E aí criou-se o conceito dentro de SIRS. Em 2001, esse consenso ele foi revisado, novos termos foram cunhados e o conceito de disfunção orgânica passou a ser extremamente importante no contexto do paciente com sepse. A partir de então, os termos sepse grave, septicemia, bacteremia também foram alcunhados. Mais recentemente, em 2016, a gente teve o terceiro consenso mundial sobre definição de sepse e tudo mudou. O nosso entendimento de SIS passou a ser um entendimento associado à SOFA, ou seja, a sepse por si só já é uma doença grave, já é uma doença com disfunção orgânica e alto risco de mortalidade e não seria redundante a gente diferenciar uma sepse de uma sepse grave. Toda sepse passou a ser considerada como grave. Então, o que a gente tinha antes como SIS, que era um critério muito sensível, mas muito pouco específico para classificar esse paciente como sendo portador de sepse, e que era um conjunto de sintomas e valores laboratoriais que era comum a outras entidades clínicas muito prevalentes na emergência e na terapia intensiva. Então a gente encontrava a SIS não só na sepse, mas no trauma, no grande queimado, na pancreatite, e a gente tinha aquela dualidade, por exemplo, o paciente que chega com uma amigdalite, ele chega com leucocitose, com febre, com taquicardia por essa febre. Ele tem SIS, ele tem sepse, ele teria indicação de ser internado na terapia intensiva, passar um cateter central, infundir volume, fazer antibiótico venoso? Não. Então, partiu desse entendimento de melhorar a nossa especificidade para melhorar a alocação de recursos e destinar a nossa atenção e os nossos recursos para aqueles pacientes que realmente precisariam de atenção, os potencialmente graves, Então, criou-se o conceito do KICK-SOFA, que seria uma forma de ajudar na triagem desses pacientes com maior potencial de gravidade. Não é um critério de diagnóstico, é um critério de screening clínico, onde a gente utiliza rebaixamento do nível de consciência, hipotensão com uma pressão arterial sistólica abaixo de 100 ou taquipneia com uma frequência respiratória acima de 22. 2 ou mais pontos do critério do KICK-SOFA sinaliza a gente
que aquele paciente com processo infeccioso presumido ou definido, ele provavelmente tem sepse e a partir de então o protocolo institucional ele é deflagrado na busca de tentar melhorar esse desfecho. A fisiopatologia da sepse ela é bastante conhecida de todos nós, né? Não vou me ater a esse ponto. A gente sabe que, paralelamente, a gente tem um processo infeccioso em que mecanismos, tanto pró-inflamatórios quanto anti-inflamatórios, entram em desbalanço, levando às disfunções orgânicas que todos nós conhecemos. E dentro desse mecanismo de desbalanço, isso acaba resultando com uma má perfusão tecidual, levando a um estado de choque, levando ao quadro de choque séptico e mortalidade que, infelizmente, dentro das melhores casuísticas, ainda tem uma taxa de mortalidade extremamente alta dentro dos melhores serviços. Por isso que o objetivo do nosso protocolo, que também é o objetivo do Surviving Sepsis Campaign, nesse paciente com sepse, é evitar que ele progrida com choque séptico, uma vez que a gente entende que, progredindo para choque séptico, a despeito das intervenções feitas da melhor forma, com a melhor qualidade, a mortalidade desse paciente, de forma independente, ela é muito aumentada. Então, desde 2016, com essa publicação do JAMA, a gente passou a entender, o mundo passou a entender que a sepse tratava-se de um processo infeccioso presumido ou definido, capaz de gerar uma disfunção orgânica mensurável pelo SOFA, que foi um critério desenvolvido no final da década de 80 pela equipe do professor Jean-Louis Vincent. E esse paciente com uma variação maior ou igual a 2 pontos em relação às suas disfunções orgânicas basais, leia-se disfunção plaquetária hematológica, disfunção renal, disfunção hepática, disfunção hemodinâmica respiratória neurológica, ele era considerado como um paciente portador de sepse. Se ele só tivesse uma infecção, mas não pontuasse no SOFA com maior ou igual a 2 pontos, ele tinha uma infecção grave, seria internado provavelmente em ambiente de apartamento ou enfermaria, receberia seu antibiótico e seria tratado com uma pneumonia comunitária grave ou infecção urinária. Não demandaria dos mesmos recursos porque não teria a mesma probabilidade de mortalidade de um paciente que variasse esses pontos no SOFA. Assim que foi criado, foi objeto de muita discussão, o 6 versus SOFA, gente a favor e gente contra no mundo todo, mas todas as evidências caminharam ao longo de 2016 até o momento, favorecendo o SOFA como critério não só sensível, mas também bastante específico para a alocação de recursos e de identificar de fato quais pacientes seriam mais graves e com maior probabilidade de mortalidade. Bom, a sepse atualmente ela é manejada de acordo com seu diagnóstico. O diagnóstico ele parte do princípio de qualquer profissional de saúde que reconheça o paciente como sendo portador de uma sepse em potencial. Então a definição de sepse passou a ser uma infecção suspeita ou definida que gerasse uma variação do SOFA maior ou igual a 2 pontos, ou seja, disfunção orgânica significativa. E o choque séptico passou a ser a sepse com um lactato aumentado e a necessidade de vasopressor, o que o critério anterior colocava como ou. A abordagem desse cenário ela precisa ser bastante agressiva e sempre focando na ressuscitação, controle do foco e antibiótico-terapia precoce. A identificação precoce da sepse talvez seja um dos pontos mais importantes. O paciente ele só passa a ser tratado com tal gravidade quando a suspeição clínica é feita. E uma das formas de triar, como eu falei, é pelo QIC-SOFA. Esses pacientes, uma vez identificados como sendo portadores de sepse, eles passam por um processo de ressuscitação hemodinâmica extremamente agressivo, com foco na primeira dose de antibióticos e na estabilização clínica hemodinâmica. O controle do foco nunca pode ser esquecido e sempre deve ser pesquisado de forma persistente, para que tenha um segmento clínico adequado. A não remoção do foco, a despeito do antibiótico ou da ressuscitação adequada, acaba impactando em um pior desfecho de mortalidade sempre. O que nós tivemos de atualização mais recente com relação ao bando de medidas publicado pelo Surviving Sepsis Campaign traz sumarizado nesse quadro, né, e foi em 2018. Então, o manejo da sepse passou antigamente pelo bando das 6 horas, posteriormente bando de 3 horas. Hoje a gente tem o bando de primeira hora, ou seja, todas as medidas clinicamente importantes e com impacto no desfecho de mortalidade, elas devem ser instituídas dentro da primeira hora de atendimento do paciente, uma vez que a sepse é reconhecida. E essas medidas são a mensuração do lactato e a pressão arterial do paciente, obter um set de culturas, idealmente antes da administração dos antibióticos, mas desde que isso não atrase a administração dos mesmos,
iniciar antibiótico-terapia de amplo espectro, se possível, e caso o paciente apresente hipotensão ou hiperlactatemia, ele deve receber entre 15 a 30 ml por quilo de cristalóide e caso em 30 minutos ele não restabeleça o nível de pressão arterial média acima de 65, os vasopressores eles devem ser iniciados de forma precoce, evitando que a perpetuação da má perfusão e das disfunções orgânicas. Recapitulando de 2001, talvez seja o primeiro ou mais famoso protocolo de manejo do paciente de ressuscitação, do paciente com sepse, protocolo de Rivers, publicado em 2001 pelo New England, e o nosso entendimento mudou. A gente substituiu o entendimento de volemia isoladamente pela PVC e a gente hoje atribui parâmetros dinâmicos de fluido responsividade, adequando a necessidade do paciente, com fluido responsabilidade. A gente parou de pensar na pressão arterial média acima de 65 como um valor isolado de perfusão adequada. A gente sabe que hoje essa perfusão ela deve ser individualizada. Eu, com sepse, posso precisar de uma PM de 65. Um idoso de 70 anos hipertenso crônico talvez não seja suficiente e precise de um nível maior. E a entrega de oxigênio, que obrigatoriamente demandava da instalação de catéter venoso central com mensuração da saturação venosa central de O2, passou também a ser individualizada. Hoje o conceito é de avaliar a adequação, o acoplamento entre a entrega de oxigênio e o consumo do paciente. Então, o cálculo da DO2, da VO2, da taxa de extração de oxigênio e da agregação de outras variáveis, como ΔCO2 e a mensuração seriada do lactato, passaram a ser mais importantes com o passar dos anos. E foi isso que os grandes estudos que tentaram replicar esse resultado do Rivers, o PROCESS, o ARISE e o PROMISE, conseguiram mostrar. Nenhum protocolo rígido de avaliação estático de parâmetros hemodinâmicos de ressuscitação na sepse conseguiu mostrar benefício em relação ao bom senso clínico. E se a gente fosse aqui elencar o que a gente tem de mais atual para o manejo do paciente, qual seria o manejo adequado de um paciente com sepse, é o que a gente faz. Então, a nutrição precoce, terapia nutricional dentro das primeiras 48 horas, o intestino ele é um grande motor inflamatório do paciente grave, sobretudo com paciente séptico, e ele tem a capacidade de perpetuar ou atenuar a resposta inflamatória dependendo da terapia nutricional. O controle glicêmico deve ser mantido de forma adequada, entre 140 a 180, idealmente. A gente é contra a sedação contínua de forma sobre sedação, então não tem necessidade de manter um paciente com RAS de -4, -5, a não ser que seja extremamente necessário. Quanto mais rápido a gente tirar esse paciente da ventilação mecânica, menor o índice de complicações e melhor a mortalidade, sempre respeitando de forma protetiva a ventilação, mensurando variáveis clínicas como o débito urinário, evitando seguir protocolos engessados de monitorização hemodinâmica e de metas terapêuticas, sem levar em consideração a individualidade do paciente, sobretudo com métodos estáticos de avaliação, dando preferência sempre para os cristalóides e, em casos muito selecionados, a associação de colóides com a administração precoce do antibiótico dentro da primeira hora e usando vasopressores tão logo seja necessário, dando preferência para a norepinefrina. Então, o que a gente teria de hoje, uma vez que a gente tem um entendimento muito atualizado do diagnóstico de sepse pelo Sepsis 3 e do tratamento pelo Surviving Sepsis Campaign com a última atualização, quais seriam os conhecimentos que estão na fronteira do manejo do paciente com sepse? O primeiro conceito seria a ressuscitação metabólica. Um outro conceito seria a individualização através da genômica desses pacientes, o que ainda parece algo um pouco mais distante, mas vem sendo cada vez mais estudado. A sepse na Covid-19, que mostrou um caráter diferente, com algumas particularidades que vão ser discutidas à frente, e o cuidado pós-UTI. A gente parou de enxergar o paciente com sepse, o paciente que deu entrada no PS, recebeu um antibiótico por 10 dias, foi estubado e teve alta. A gente passou a se preocupar agora em como a gente tira esse paciente da UTI, com quais disfunções ele sai, com quais sequelas ele sai, de que forma a gente devolve esse paciente para a sociedade e, consequentemente, de que forma a gente pode melhorar os desfechos ou evitar essas sequelas a longo prazo para o paciente. Bom, desses 4 pontos, a gente vai conversar um pouco melhor sobre 2 deles. O primeiro seria a sepse na Covid-19, que seria o grande objetivo da aula.
A primeira pergunta que a gente teria que fazer para nós mesmos é: o paciente com Covid-19 na forma grave é só uma forma de SARA ou ele realmente trata-se de um paciente com uma sepse viral? Bom, a resposta aqui, sim. Então, todos os trabalhos publicados mais recentemente em relação à temática, elas trazem a Covid-19 grave como uma forma de sepse com algumas particularidades. Esse trabalho publicado recentemente pela Critical Care Medicine, ela mostra que a Covid-19 é uma causa de sepse viral, né? Então, o artigo, que foi um artigo de revisão sistemática com meta-análise, analisou 151 artigos e trouxe que, desses pacientes analisados, quase 80% dessa casuística, desses pacientes com formas graves de Covid-19, ou seja, que precisaram de terapia intensiva, eles preenchiam critérios de sepse pelo sepsis-3. E, em relação aos pacientes com maior gravidade, eles também apresentavam múltiplas disfunções orgânicas, ao contrário do que a gente pensa que o paciente com Covid-19 grave, preenchendo critérios de sepse, preencheria apenas pelo componente respiratório. Esse paciente com sepse por Covid-19, sepse viral por Covid-19, ele não tem só um SOFA que varia do ponto de vista respiratório. Ele também agrega outras disfunções orgânicas múltiplas que serão discutidas mais à frente. Bom, ainda dentro desse artigo, como eu falei, a gente perdeu um pouco o conceito de que ele preencheria uma variação de SOFA isoladamente pelo componente respiratório. A gente vê nesses dados da meta-análise que o paciente com sepse viral pela Covid-19, ou o termo mais comumente citado na literatura, sepse induzida por Covid, o paciente com sepse induzida por Covid, ele mostra, além de um comprometimento respiratório majoritário, quase de 90%, ele também mostra critérios para choque séptico, mostra disfunção renal grave, mostra coagulopatia, disfunção hepática e alteração do sistema nervoso central comum a uma sepse bacteriana convencional a qual estamos acostumados. Essa conferência em painel de experts, também publicado pelo Intensive Care em 2021, traz pontos de impacto da sepse induzida pela Covid-19. Bom, os principais pontos trazidos pelo artigo são que a sepse induzida pela Covid-19, ela traz muita similaridade, mas também muitas diferenças, muitas particularidades em relação a uma sepse comum. Mas algo que é consensual é que essa sepse induzida pela Covid-19 também agrega múltiplas disfunções orgânicas, além da disfunção respiratória, como se pensava anteriormente. Essa sepse induzida pela Covid, ela tem particularidades que são muito peculiares. Por exemplo, na criança, a gente não costuma identificar muitas crianças com síndrome respiratória aguda grave, que acaba evoluindo com necessidade de ventilação mecânica, né? Porém, a gente identifica praticamente de forma exclusiva em crianças a síndrome inflamatória multissistêmica, que é algo peculiar da faixa etária e que a gente não consegue localizar em outras formas de sepse. Normalmente, uma criança com uma sepse pulmonar por uma Klebsiella, ela é muito semelhante à evolução clínica de um adulto com sepse pulmonar por Klebsiella. Ao passo que uma sepse induzida por Covid de criança tem uma manifestação clínica e com demanda terapêutica completamente diferente de um paciente adulto com sepse induzida por Covid e comprometimento respiratório agudo grave. Dentro dessas particularidades que a gente pode encontrar na sepse induzida pela Covid, a gente pode citar alguns mecanismos, como a toxicidade viral direta, a própria lesão pulmonar direta, a lesão vascular e o estado de hipercoagulabilidade. E o outro aspecto, como citei anteriormente, que seria a preocupação com os cuidados pós-UTI, como esse paciente sai do ponto de vista de síndrome de cuidados pós-intensivos, ou PICS, seria o termo Long COVID, que nada mais é do que a PICS, né, a síndrome de cuidados pós-UTI, no paciente pós-Covid-19, que parece ser mais agressivo do que uma sepse habitual. Bom, ainda dentro dessas peculiaridades, a gente traz, por exemplo, uma apresentação clínica que é extremamente particular da faixa etária pediátrica, que é a síndrome inflamatória multissistêmica. O paciente pediátrico com Covid-19, ele salta a fase respiratória e abre um quadro sistêmico de inflamação e disfunção orgânica múltipla, com uma taxa de mortalidade muito elevada. Esse paciente, como eu falei, ele passa pela estágio inicial, que é de infecção, de colonização e de replicação viral como qualquer
pessoa, como qualquer adulto ou idoso, mas ele pula essa fase pulmonar de síndrome respiratória aguda grave e já cai para a fase 3, um estado hiperinflamatório, semelhante ao que a gente chamaria de tempestade de citocinas, o que leva a uma resposta hiperimune com comprometimento sistêmico múltiplo e demanda de um tratamento específico, que no caso dessa complicação específica da pediatria, seria o tratamento de primeira escolha, a imunoglobulina humana em dose elevada, o que é completamente diferente do que a gente faz com o paciente com sepse ou com sepse induzida pela Covid em adultos. Então, a sepse por Covid é uma realidade, mas com muitas particularidades que demandam de atenção e tratamento diferenciado. Esse trabalho publicado pela revista Frontiers, ela traz alguns paralelos em relação à sepse convencional, bacteriana, por assim dizer, e a sepse induzida pela Covid. Dentre as similaridades que a gente pode compactuar, a gente identifica a disfunção de múltiplos órgãos como pontos em comum, o quadro de imunossupressão pós-sepse, que também é bastante comum, a possibilidade de coagulação intravascular disseminada, hipóxia, elevação de bilirrubinas, hipoalbuminemia e tempestade de citocinas, ou algo semelhante à tempestade de citocinas. Mas dentre as principais diferenças, a gente cita essa tempestade de citocinas de forma mais intensa ou similar à tempestade de citocinas e um estado de hipercoagulabilidade importante, com aumento de eventos imunotrombóticos em relação ao que a gente costuma ver pela sepse bacteriana convencional. E isso acaba abrindo possibilidade, por exemplo, para alvos de potencial terapêutico, como, por exemplo, atenuação dessa resposta hiperinflamatória com corticóide em doses mais altas, ou com o uso de imunoglobulinas, ou com o uso de tocilizumab, a abordagem desse estado de hipercoagulabilidade ou imunotrombótico com aumento de dose de tromboprofilaxia e etc. Mas nada ainda de forma 100% consolidado na literatura atual. Se a gente se perguntar, Covid-19 é sepse? Dr. Jean-Louis Vincent atesta que sim. Nesse artigo publicado em dezembro de 2020, com a autoria do Dr. Jean-Louis Vincent, ele explica em alguns pontos o porquê que a gente deve chamar a Covid-19 grave de sepse. Primeiro, o desbalanço inflamatório da Covid, dentro das suas particularidades, explicaria o mau resultado dos antivirais. Então, ao passo que, numa sepse convencional, a administração do antibiótico precoce tem impacto direto na mortalidade, talvez seja a medida mais importante dentro da primeira hora, isso não é realidade com o Covid. Ao que parece, o efeito pró-inflamatório e a disfunção orgânica múltipla, ela não é dependente da carga viral que receberia o antibiótico, no caso o Remdesivir. E por isso, talvez, os trials com antivirais e com o próprio Remdesivir não tenham sido muito satisfatórios. Ao passo que explicaria por que terapias imunossupressoras e de controle inflamatório, imunomodulatórios, como corticóide e tocilizumab, mostrariam efeito com a Covid, não na sepse convencional. O impacto que a disfunção endotelial possui nesse cenário deve ser valorizado. E isso já chamou a atenção de especialidades e desde o início da pandemia, com a percepção desse estado imunotrombótico aumentado, de estado de hipercoagulabilidade, diversos estudos vêm sendo publicados com o objetivo de tentar achar um ponto de corte ideal, uma dose ideal ou agente ideal para essa imunomodulação. E ao que parece, o que a gente tem de evidência crescente, é que a enoxaparina, de fato, parece ser o melhor agente em uma dose terapêutica. A enoxaparina, além de ter um efeito anticoagulante, ideal para esse cenário, ela também tem uma ação menor como antagonista da interleucina 6, parecido com o que seria o efeito do tocilizumab. Então, além do efeito anticoagulante, também o efeito imunotrombótico, que favoreceria o seu uso em doses mais elevadas. E outro ponto de atenção do professor Vincent é que a gente não deve esquecer que, como toda a sepse, vários órgãos são acometidos, então a gente não pode esquecer os outros sistemas em detrimento, de forma isolada, do sistema respiratório. A abordagem do paciente com Covid grave, com sepse induzida por Covid, ela deve seguir os mesmos preceitos de uma sepse habitual e de um choque séptico habitual.
onde adequar a oferta ao consumo de oxigênio deve seguir metas de hemodinâmica e de ressuscitação muito parecidos. Ou seja, a gente não deve manter o foco de forma exclusiva no pulmão e esquecer da otimização dos outros órgãos e sistemas. Ainda dentro desses diferenciais e particularidades, a gente entende que a sepse na COVID ela foi inicialmente chamada de tempestade de citocinas, mas esse termo ele acabou sendo mudado ou deixando de lado porque não teve uma correlação direta com a interleucina 6. Isso começou com estudos de autópsia, de análise histopatológica na China, no início do surto, onde os cadáveres eles mostravam um nível aumentado de interleucina 6. Isso passou a, inicialmente, favorecer o uso desses imunobiológicos, mas com o tempo foi provado que não tem uma correlação direta. Então, hoje não seria mais adequado considerar a sepse induzida pela COVID como uma tempestade de citocinas habitual, como a gente encontra, por exemplo, pela reação a imunobiológicos na oncologia. Apesar disso, a sepse induzida pela COVID, ela expressa de fato o aumento de citocinas como uma sepse habitual. Mas algumas diferenças bioquímicas explicariam essas distinções de apresentação clínica dos casos. Talvez a principal delas seja a expressão dos níveis mais altos de NET, ou trama extracelular de neutrófilos. Essa trama extracelular de neutrófilos é um mecanismo comum da nossa imunidade inata produzida pelos neutrófilos, que tem o objetivo de aumentar a taxa de agregação e fagocitose de patógenos. A COVID ela tem a particularidade de aumentar de forma muito expressiva a produção dessa trama, o que acaba agregando não só os patógenos, mas plaquetas e outros debris inflamatórios, provocando a endoteliopatia trombótica. É tanto que é uma propriedade dependente do soro. Esses autores publicaram esse trabalho, o Menezes, a aplicação do soro de pacientes com formas graves de COVID, que conseguiram mostrar níveis elevados de NET, induziram endoteliopatia e trombose em estudos de bancada. Então, é algo que fica presente no soro do paciente, fica dependente do soro. Então, corroborando mais uma vez a impressão e o achado dessa particularidade do aumento da NET como principal, talvez, mediador da endoteliopatia trombótica. Se a gente se perguntar se, de fato, a tempestade de citocinas é relevante para a COVID-19, possivelmente não. Estudos publicados mais recentemente, eles tentaram mostrar uma correlação direta entre o nível de interleucina 6 e a tempestade de citocinas, mas isso não foi mostrado, acabou não saindo do papel. O que a gente tem hoje é que esse termo de tempestade de citocinas ele acaba sendo inadequado para os pacientes com formas graves de COVID-19. O termo mais adequado hoje seria de sepse induzida pelo COVID. O paciente ele tem um aumento de marcadores inflamatórios, de citocinas, assim como a sepse, mas não chega a configurar, por definição, uma tempestade de citocinas. Dentro do entendimento, esse artigo extremamente interessante, uma revisão de literatura em estado da arte, mostra um pouco melhor do entendimento desse quadro de imunomodulação trombótica ou de imunotrombose. Então, o paciente com formas graves de COVID-19, ele tem um processo pró-inflamatório e protrombótico que é comum ao paciente com sepse. Então, a gente tem inflamação, com liberação de mediadores inflamatórios, ativação e agregação plaquetária, formação de microtrombos, levando às disfunções orgânicas múltiplas e a má perfusão tecidual, a má distribuição. Porém, algumas particularidades fazem parte do paciente com COVID e que são diferentes do paciente com sepse habitual. Uma delas é a hiperativação do complemento através dos complexos de ataque de membrana, os MACs, que acabam aumentando a expressão do fator tecidual e deflagrando a cascata de coagulação pela via intrínseca, e o mecanismo mais importante no que diferencia esse estado de imunotrombose do paciente com COVID-19, que seria a formação justamente da NET, como eu falei. Então, o SARS-CoV-2 ele tem a capacidade de aumentar de forma expressiva a produção dessa NET. E essa NET, essa trama extracelular neutrofílica, ela aumenta a agregação plaquetária, aumenta a formação de trombos e também aumenta a expressão do fator tecidual, também deflagrando a cascata de coagulação pela via intrínseca. Então, esse talvez, de fato, seja o principal ponto de diferença, de particularidade,
que explique esse quadro de imunotrombose, ou seja, de hipercoagulabilidade do Covid-19, que é diferente do paciente com uma sepse bacteriana convencional. Nesse artigo, que inclusive é brasileiro, foi publicado na Nature, ele mostra essa relação da NET do paciente com forma grave de Covid. Na primeira imagem superior à direita, a gente consegue identificar formas amastigotas de Leishmania, um paciente sem Covid, num soro sem Covid. Abaixo, no meio, a gente identifica essas mesmas amastigotas e a expressão neutrofílica tratados com Forbol, que é um composto químico que é usado justamente para estudar a replicação de células cancerígenas. E embaixo a gente vê a diferença. Comparem a primeira foto das amastigotas com o soro sem Covid com a terceira foto, as amastigotas com em meio a um soro de um paciente com forma grave de Covid-19. Essas faixas azuis que a gente observa são as tramas neutrofílicas. E são estas tramas neutrofílicas do paciente com Covid-19 que fazem a endoteliopatia com obstrução dos capilares, formação de agregado plaquetário, expressão de fator tecidual e aumento marcante dos fenômenos trombóticos que a gente vê no nosso dia a dia desde o início da pandemia e que vem sendo alvo cada vez maior de potenciais terapêuticos, e o que parece mais promissor é o uso da enoxaparina, tanto como anticoagulante como anti-inflamatório, em dose farmacológica, o que já é endossado pela Sociedade Francesa de Cuidados Perioperatórios e Hemostasia, que inclusive incorpora o nosso protocolo institucional para o manejo da Covid-19, com bons resultados, inclusive internacionais, já referendados por artigos publicados pelo CHEST, por exemplo. O segundo ponto, para finalizar, seria o da ressuscitação metabólica no paciente com sepse. Bom, isso é um tema bastante polêmico. A gente sabe que a vitamina C ela é um cofator usado para a síntese de catecolaminas de forma natural no nosso organismo, e também é sabido da literatura que os pacientes graves, sobretudo com sepse, eles evoluem tão logo apresentem um quadro com hipovitaminose do tipo C, né? Não só da vitamina C, como da tiamina, mas mais marcantemente da vitamina C. Os níveis de vitamina C eles caem muito rápido e de forma persistente no paciente com sepse, mais recentemente também comprovado no paciente com formas graves de Covid-19. E a partir desse entendimento, algumas dúvidas surgiram. Será que a ressuscitação metabólica na sepse é algo a mais que possa complementar a nossa convencional ressuscitação hemodinâmica? Bom, o estudo mais famoso, publicado foi o estudo do Paul Marik. Isso já vem sendo estudado antes dele, mas foi o mais famoso publicado até o momento. O protocolo do Paul Marik, extremamente polêmico. O Marik ele usou o protocolo com vitamina C, usando esse referencial teórico de restabelecimento da função endotelial, inibir a liberação de óxido nítrico e melhorar a distribuição orgânica de líquidos, associado à hidrocortisona, que também é um anti-inflamatório já recomendado pelo Surviving Sepsis Campaign no paciente com choque séptico, e a tiamina, que teria o objetivo de evitar a formação ou reduzir a formação dos cristais de oxalato nos túbulos renais em uso que fariam uso da alta dose da vitamina C, ou de uma dose mais aumentada de vitamina C. Esse estudo do Paul Marik teve um resultado estranhamente muito bom, com relação ao desfecho de mortalidade, e isso gerou muita dúvida e muito burburinho na comunidade científica da terapia intensiva no momento. A partir de então, outros estudos foram publicados tentando replicar esses achados sem muito sucesso. E muito foi se criticado no momento, porque muitas pessoas começaram a usar o coquetel do Paul Marik, sem que tivesse sido aguardado um estudo randomizado com o maior número de pacientes. O N do Paul Marik em 2017 foi de 40 pacientes com choque séptico e a taxa de sucesso foi de 100%, ou seja, todos os pacientes sobreviveram, o que gerou muita dúvida na comunidade científica com toda razão. Então, a partir daí, vários estudos foram publicados, a maioria deles sem ter encontrado o mesmo desfecho de mortalidade, sem ter uma redução comprovada de mortalidade, mas com alguns outros desfechos secundários interessantes. Bom, o Invictus Trial foi um desses estudos principais, que foi o coquetel metabólico em outro estudo randomizado controlado, e esse estudo ele não conseguiu mostrar uma diferença
significante do ponto de vista estatístico e mortalidade, mas mostrou uma tendência de redução de mortalidade, mostrou uma redução na taxa de necessidade de terapia substitutiva renal e na redução do tempo de necessidade de vasopressores. O ACTIS Trial, que foi outro estudo publicado com coquetel metabólico de choque em pacientes com choque séptico, de novo, ele trouxe o mesmo racional, o mesmo protocolo do Paul Marik, envolvendo aí 400 pacientes, mas também sem conseguir identificar uma redução expressiva de mortalidade do ponto de vista estatístico, mas também favorecendo a redução de mortalidade e favorecendo a redução dos dias necessários em uso de droga vasoativa. O VICTAS Trial, que questionou quantos mais estudos seriam necessários para provar que o coquetel da sepse não seria benéfico, teve um resultado semelhante, aí com quase 500 pacientes. O desfecho primário, que era avaliar a mortalidade e a necessidade de droga vasoativa, também com desfechos muito parecidos, sem o benefício comprovado do ponto de vista de mortalidade, mas com outros desfechos secundários interessantes, como a redução da necessidade de terapia renal substitutiva e da quantidade de dias de vasopressores. Então, muitos estudos publicados ao redor do mundo tentando avaliar esse desfecho, nenhum deles com um resultado muito bom, muito consistente, igual o identificado pelo Paul Marik com relação à redução de mortalidade. E aí, a gente passou a questionar se de fato a vitamina seria o fim da vitamina C, se a vitamina C seria sepultada e a gente teria encerrado essa questão. Talvez o problema tenha sido a forma de analisar ou a forma de executar as coisas, o protocolo. E como diria Einstein, é insanidade buscar um resultado diferente se você faz a mesma coisa. Então, todos esses estudos, eles tinham um ponto em comum em relação à não identificação de desfechos clínicos tão potentes do ponto de vista estatístico. A diferença seria a dose. A partir de então, começaram a teorizar e fazer estudos de bancada e, posteriormente, estudos clínicos, relacionando diferenças entre usar uma dose mais baixa ou mais alta de vitamina C para esses pacientes em um estado mais inflamatório, pelo inflamatório do paciente com choque séptico. E parece que eles conseguiram achar um ponto para perseguir. Esse estudo publicado em 2020, ele correlaciona os níveis de vitamina C em diferentes formas de apresentação. Aqui, a gente identifica no gráfico verde, a concentração sérica de vitamina C de um paciente recebendo suplementação oral diária. À direita, em cinza, a gente vê a concentração de um paciente placebo. Só para documentar, o nível de hipovitaminose C compatível com escorbuto é abaixo de 25, grave e abaixo de 10. Olha o nível basal de pacientes médio, o nível médio basal de pacientes placebo com choque séptico, 27, muito próximo de 25, que a gente consideraria um paciente com hipovitaminose grave ou escorbuto, corroborando o racional fisiopatológico da vitamina C. Mais à direita, a gente identifica a vitamina C, o nível sérico de vitamina C no indivíduo que recebe uma suplementação em baixa dose por 4 dias, e em vermelho, de um paciente que recebe concentração em alta dose durante 4 dias. Então, é completamente diferente. A partir desse racional fisiológico e de farmacodinâmica do paciente com choque séptico, recebendo uma dose mais alta de vitamina C, outros alvos de potencial terapêutico foram identificados. A vitamina C agindo como agente agressor direto a determinados grupos de bactérias, como um sabido restabelecedor do glicocálix da matriz endotelial dos vasos, agindo na redução da expressão do NET, como falado há pouco na Covid-19, parece ser um alvo potencial interessante. Existem estudos usando altas doses de vitamina C em formas graves de Covid-19 para avaliação de desfecho, melhora a atuação macrofágica, fagocítica dos macrófagos, melhora a síntese de fibroblasto e a regeneração pela síntese da prolina, e reduz a inflamação endotelial. Ele agiria como regenerador endotelial, reduzindo, não só restabelecendo a funcionalidade do endotélio, mas reduzindo a produção de óxido nítrico e, consequentemente, melhorando o desfecho, sobretudo, do choque, ou seja, reduzindo a necessidade de droga vasoativa desse paciente no menor curto de tempo. Esse estudo publicado pelo Jornal de Medicina Translacional, em 2014, comparou alguns desfechos no paciente com doses de vitamina C.
A gente identifica na linha azul placebo, a concentração de vitamina C, no gráfico, na curva verde, baixa dose, e na curva vermelha, o que seria a alta dose de vitamina C. A gente percebe a diferença na concentração sérica em 4 dias, que seria o proposto para tratamento durante a fase da chamada ressuscitação metabólica, e isso se acompanhou de redução da variação do SOFA. O paciente com alta dose de vitamina C, ele conseguiu ter uma variação do SOFA, reduziu o delta SOFA de forma mais expressiva no SOFA do D5. E a gente sabe o impacto clínico que tem desfecho de mortalidade, você reduzir o SOFA no D3 e no D5 em relação a não reduzir o SOFA ou até mesmo piorar o SOFA. E isso se acompanhou também da queda dos níveis de marcadores inflamatórios, como procalcitonina e PCR, nos pacientes que receberam alta dose de vitamina C. O que seria uma baixa dose? 50 mg quilo dia, o que daria em torno de 4 a 6 gramas. Alta dose giraria em torno de 9 a 14 gramas por dia de vitamina C, que é o que o conceito de vitamina C em alta dose para ressuscitação metabólica prega atualmente. Então, outros estudos passaram a ser publicados usando essa dose elevada de vitamina C e começaram a achar desfechos mais consistentes, tanto em redução da necessidade de terapia substitutiva renal, com relação também à redução do dia de necessidade de terapia vasopressora, e também começaram a achar desfecho de mortalidade de forma mais consistente, porém não tão consistente como a literatura demanda no momento. Dos principais estudos que foram publicados até o momento, o Citrus, o Vitamins, o Invictus, o Oranges, o Actis e o ACIS, talvez o mais acessível e mais recente seja o Oranges, né, que conseguiu comprovar de forma randomizada e com um grupo, um N maior, o impacto da redução do número de dias dependentes de terapia vasopressora em relação ao placebo. Né? Então, o Orange Trial ele conseguiu mostrar de forma consistente a redução do dia de terapia vasopressora e mostrou uma tendência à redução de mortalidade também, como a gente observa na curva de Kaplan-Meier. Uma tendência, mas não foi significante do ponto de vista estatístico. Uma observação do Orange Trial é que ele foi cortado pouco antes de finalizar por dificuldades nas instituições em coleta de dados. Então, talvez isso tenha impactado a não identificação de desfecho final adequado. O Citrus-Ali, que foi o uso da vitamina C em pacientes com SARA, não por COVID, isso é um estudo pré-COVID, mostrando também tendência na redução de mortalidade em relação aos pacientes placebo. E o que a gente tem de mais recente, que foi publicado pelo Critical Care, agora em 2021, em janeiro, fazendo uma revisão sistemática com meta-análise de todos esses trabalhos publicados até o momento, pelo menos os mais relevantes, incluindo do Paul Marik. O que o painel de especialistas traz nessa meta-análise? Que apesar da vitamina C até o momento não ter conseguido identificar uma redução consistente da taxa de mortalidade em relação ao placebo, os pacientes eles podem se beneficiar da vitamina C quando administrada em alta dose durante 3 a 4 dias, o que compreenderia o que a gente chamaria de ressuscitação metabólica da sepse, do choque séptico, na verdade. Outros estudos mais robustos são necessários para reafirmar esses achados e talvez encontrar um desfecho de mortalidade mais consistente, mas que em relação à redução da necessidade de terapia renal substitutiva e da necessidade de droga vasoativa, já é algo com certa consistência na literatura. Na verdade, com consistência na literatura e já tem sido adotado por alguns centros. Então, os take-home points da apresentação de hoje. A sepse ela ainda é um problema de saúde pública muito grave e ela deve ser encarada como tal. Trata-se de uma emergência médica, como o Dr. Rodrigo falou uma vez em uma apresentação, né, o tempo para o infarto é miocárdico, o tempo para o AVC é cérebro e para a sepse, tempo é vida. A Covid-19, ela consiste sim em uma forma de sepse, o que a gente chama de sepse induzida pela Covid, com todas as características e a gravidade que são inerentes ao cenário, mas com algumas particularidades que tendem a agravar esses pacientes, sobretudo do ponto de vista de lesão pulmonar e do estado protrombótico pela imunotrombose, o fenômeno de imunotrombose. Como tal, como uma sepse, como qualquer outra,
a gente não pode deixar de lado as outras disfunções orgânicas. Então, a gente precisa manter para esse paciente metas de ressuscitação que já são bem estabelecidas pela literatura, com o objetivo de reverter ou controlar as disfunções orgânicas, renal, hepática, neurológica e hemodinâmica, como qualquer sepse ou choque séptico. Dentre as principais características que agregam maior gravidade está, de fato, o processo de imunotrombose, que na Covid-19 é explicado principalmente pelo aumento da produção das NETs, das tramas extracelulares neutrofílicas. E que a vitamina C em doses elevadas tem se mostrado promissora na melhoria dos desfechos secundários em pacientes com choque séptico, no que a gente tem chamado de ressuscitação metabólica, nessa dose entre 9 mais próximo de 14 gramas ao dia, mas ainda sem dados consistentes no desfecho de redução de mortalidade. E dentre os alvos terapêuticos atuais, a nossa abordagem ela foca na modulação inflamatória hoje em dia, por exemplo, o uso da dexametasona na dose de 6 mg pelo recovery, quando indicado o tocilizumab, também pelo recovery, e na modulação imunotrombótica no uso da enoxaparina, seguindo a diretriz do guideline francês. Esses pormenores fogem da aula, já foram abordados em outro Hot Topics do nosso protocolo de Covid, da nossa experiência com a Covid-19, mas sempre vale a pena lembrar que essas particularidades acabam fazendo a diferença entre a saída ou não do paciente da UTI com a forma grave de Covid-19. E para fechar, eu não poderia deixar de lembrar do que a gente faz com a sepse. O protocolo de sepse é o protocolo mais antigo da nossa instituição, é um protocolo de muito respeito e muito prestígio, de muito zelo, que é capitaneado pelo nosso coordenador, Dr. José Raimundo Azevedo, e costumeiramente, até a pandemia, todo ano a gente tinha um evento muito grande com o objetivo de agregar não só profissionais de saúde, mas a população em geral, levando conhecimento sobre sepse. E aqui são algumas fotos das campanhas passadas. Espero que em breve a gente possa ter a oportunidade de novo de voltar para as ruas, para os hospitais, levando informação, conhecimento e ajudando a reduzir essa ainda elevada taxa de mortalidade na sepse, que em muito se atrela ao desconhecimento e à ignorância da nossa população em relação ao tema. Então, fica meu muito obrigado pela atenção de todos. Aqui ficam os contatos. Caso alguém tenha alguma dúvida, teria o maior prazer de responder. Boa tarde.